A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. E hoje nós estamos aqui no nosso áudio 39, 39º. Eu sei, estudo longo, mas fala a verdade, gostoso, né? Gostoso você receber um áudio de manhã falando da Bíblia Sagrada, aonde a gente vai explicando algumas coisinhas. O pastor Alex recebeu uma incumbência, né? Deus me deu esse ministério. Eu tenho muitos colegas que pregam a palavra de Deus, né? Como pastor, meu grande amigo, meu irmão, que eu considero um irmão de alma, meu grande amigo, pastor Carlos Adriano. Também faz o mesmo trabalho que eu. Tem vários por aí afora, ao qual não vou me arriscar de dar os nomes, que eu posso até errar e esquecer de alguém. Mas esse trabalho é muito importante porque você acorda ou você sai para trabalhar ouvindo a palavra de Deus. Temos que fazer uso, um bom uso das multimídias e das coisas que aparecem por aí afora, principalmente do WhatsApp. Bom, meus amados irmãos, esse tema é Aprendendo Mais. Nós estamos no livro de Ezequiel, justamente no capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. Eu sei, algumas pessoas vão falar que está falando especificamente do rei de Tiro, que ele tinha algumas coisas que era semelhante a isso, aquele outro e tal. Não quero falar disso, quero falar da revelação que Deus nos dá e o entendimento, tá? Eu não vou querer saber porque a pedra é amarela, porque a pedra é marrom. Eu quero explicar para você por que da lamentação do rei de Tiro. No capítulo 13, do verso 28, para mim, o meu entendimento e de muitos teólogos, ao qual eu já vi na teologia, concordarem que isso fala de Satanás, o diabo. Sei que muitos também vão dizer que não fala, mas eu vou te dizer o que a Bíblia nos mostra na real. Porque o rei de Tiro não nasceu e não cresceu, não viveu no Jardim do Éden. Quem estava no Jardim do Éden? 4 seres. Deus, Adão, Eva, até onde sabemos. E a serpente, que dentro da serpente estava o diabo. Então, 4 seres. Deu para entender? Se esse texto não está falando de Adão nem de Eva e não está falando de Deus, sobrou só o diabo. Aqui a gente já encerra o papo. Vamos lá? Estava no jardim do Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Imagina que a roupa do camarada era de pedras preciosas. A sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava sobre ti no dia em que foste criado, foram preparados. Imagina que quando ele foi criado, quando ele foi feito por Deus, um passo que ele dava, ele andava, saía sons de música. Verso 14. Tu eras querubim ungido. O que significa ungido? Separado. Para quê? Para proteger. Proteger o quê? Vamos dizer que seria... uns vão dizer, ele protegia o trono de Deus. Ele protegia o jardim do Éden. Ele protegia a santidade de Deus. Não sei o que ele protegia. Sei que ele foi escolhido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Ele estava numa localidade que tinha pedras afogueadas, pedras pegando fogo. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou em ti iniquidade. Então surgiu dentro dele iniquidade. Como que surgiu essa iniquidade? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. É quando ele começou a ficar arrogante, prepotente, presunçoso. Ele achou que era melhor do que os outros, porque Deus fez isso com ele. Ele começou a se sentir o melhor. Por exemplo, ele andava, saía músicas. As suas vestes eram todas de pedras preciosas. Tinha alguém semelhante a ele? Não. Então ele começou, eu podia falar de Isaías capítulo 14, aonde ele começou a tentar ser acima do que Deus, ou ter alguma coisa igual a Deus. Mas esses versículos vão nos ensinar um pouquinho. Então Satanás, ele começou a desejar isso. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então, agora, ele está fora, destituído, longe. Essa pausa foi porque eu estou tomando meu cafezinho aqui, né? Com quem? Com ele, com Jesus. Aí, meus irmãos, no capítulo 28 temos o entendimento, então, por que Satanás caiu? Porque ele se multiplicou de sentimentos se vanglorizando. É uma vanglória, glória. Ele acabou achando que era melhor do que outro. Isso nos remete a pensar
que não é porque eu sou pastor, sou melhor ou maior que você. Tá certo, tem uma hierarquia e exige-se um respeito. Mas mesmo assim, eu não posso usar, só porque eu tenho esse ministério, de ser melhor que você. Quem já me conheceu aí, quem já me convidou e eu fui na sua igreja, eu preguei na sua igreja, ou estive na sua casa, dormi na sua casa, aonde a gente ficou hospedado, sabe o tamanho da humildade que, graças a Deus, o meu Pai, o meu Senhor, tem me ensinado. Eu nunca pisei em alguém, nunca fui maior ou melhor do que alguém, não, pelo contrário, sempre me rebaixo, né? Eu tenho amigos como o pastor Carlos Adriano que me conheceu, ele sabe como que é, e graças a Deus, meus irmãos, isso abre portas, isso me faz ser grande, mesmo eu querendo ser pequeno. É aí que é o importante, a gente ser humilde, deu para entender? Então a gente vai sair do capítulo 28, que nos deu o entendimento de que cuidado com a soberba. Cuidado por achar que é maior ou melhor que alguém. Agora, nós vamos dar um pulo no capítulo 37 de Ezequiel, que vai ser a visão do vale de ossos secos, né? Vamos lá? Ezequiel 37, verso 7 diz assim, ó: Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Deus permitiu que o homem profetizasse e acontecesse aquilo, mas só Deus dá o espírito. Deus não precisa que o homem dê o espírito, não, Deus dá o espírito. Lembre-se disso. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Deus deu o Espírito, e aí ele foi e profetizou. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Esse capítulo ao qual a gente está lendo aqui do Vale de Ossos Secos, pode-se dizer que é a sua casa, a sua igreja, seu bairro. Às vezes, a nossa igreja, nossa casa, nosso bairro, nosso emprego, pode se tornar um vale de ossos secos. Várias pessoas, mas estão mortas. E aí, precisa que a gente ore a Deus, para que a gente profetize, para que aquilo tenha vida, e só o Espírito dá vida. Você pode profetizar, mas só Deus dá o Espírito. Você precisa conversar com Deus. Senhor, do jeito que está, não dá. Assim que está, da maneira que está, tem que parar. Eu quero que esse homem viva, eu quero que essa mulher viva. Você vai abrir a boca e vai profetizar, Senhor, não para ele, não fala nada para ele, você vai falar em Espírito, você vai falar quando estiver sozinho. Pai, eu profetizo que esse que aparenta ser morto vai viver. Eu profetizo que o Senhor vai trazer vida a essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, você vai profetizar na vida dele. E não abrir a boca para falar para os seus amigos e teclar o seu dedo no Facebook dizendo, olha, fulano tá uma praga, fulano tá isso, aquele outro, isso aí não tem mais jeito. Não, aí você está profetizando coisas erradas. Deu para entender? Esse foi o nosso livro de Ezequiel. E saindo de Ezequiel, nós vamos entrar no livro de Daniel, meus irmãos, aonde nós vamos falar de alguns capítulos e vamos aprender, né? O primeiro capítulo que eu quero falar do livro de Daniel, eu quero só ler e eu trago explicação amanhã. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. O que é sitiou? Cercou. E o Senhor entregou nas mãos, quer dizer, Deus que permitiu tudo isso, a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. Lembre-se que está escrito com D minúsculo. Deus, o nosso Deus, não se escreve com D minúsculo, é só com D maiúsculo. E pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Bom, eu paro por aqui, mas você já viu aí que
havia uma exigência, né? Então a pessoa tem que buscar em Deus e se preparar para que você seja escolhido aí. Nós paramos essa leitura de Daniel e amanhã eu falo o finalzinho daqui desses versículos e vamos entrar no livro de Daniel um pouco mais a fundo, né? Lição de casa, anota aí, Isaías 51:1. Lição de casa, Isaías 51:1. Amém? Bom, hoje o Márcio Gomes Valério, da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, aqui em São Paulo, está fazendo aniversário. Márcio Gomes Valério, meus parabéns. Deus abençoa grandemente a sua vida. Um grande abraço a todos do ministério. Amém? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes aqui. Ainda não. É porque se eu, às vezes passa batido aqui, né, meus irmãos? Deixa eu dar uma olhadinha, tem bastante aniversariantes aqui sim, mas não é de hoje, né? Olha só, mais um aniversariante, né? A diaconisa Rosângela, esposa do irmão Edmilson, está fazendo aniversário hoje. Irmã Rosângela, meus parabéns, Deus abençoa grandemente. Um abraço para o meu amigo Edmilson, da igreja Monte Oreb, lá do bairro Mata Escura, Bahia. Irmã Rosângela, meus parabéns, Deus abençoa grandemente a vossa vida, varoa. Também quero mandar um abraço hoje para o meu amigo Neto, da Soprinter, lá de Itabuna, Bahia. O José Teodoro é o nome dele, né? José Teodoro Neto, o Neto. Neto, um grande abraço meu a você, tá bom? Ele é esposo da irmã Isabel, Igreja Batista Getsemane, apóstolo Irandir. Um grande abraço ao apóstolo Irandir e também a toda a Igreja Batista Getsemane. Amém? Neto, um grande abraço, viu? Deus abençoa grandemente, meu amigo. Bom, também quero mandar um abraço para todos do grupo Familiazinha e a irmã Roseli, lá de Santos. Um grande abraço. Também um abraço para a irmã Marilene, lá da Bahia, lá de Lauro de Freitas, né? Ela me mandou um abraço e agora eu tô retribuindo a ela um outro abraço também. Muito obrigado, varoa. Eu sempre mando e nunca recebo, então agora eu mando a você também, tá? Deus abençoa grandemente. Bom, meus amados irmãos, eu tenho que avisar aqui. Deixa eu ver. Nossa, mas como eu tenho avisos, meus irmãos. Como eu tenho avisos. Vamos lá? Vamos por vezes, né? Você tem aniversariante de novembro? Faça uma lista, meus irmãos, e manda para mim. Aí a gente vai lá e manda parabéns para eles, amém? Eu já disse que em breve, estão me cobrando, mas eu estou um pouquinho sem tempo. Em breve o estudo de João vai estar lá no meu canal, amém? Eu estava com problema de 2 aparelhos, mas agora eu só estou com problema de um, porque o outro foi consertado. Então tem uma populaçãozinha aí que está sem receber porque deu problema, né? Me perguntaram por que não mando abraço. Você não pediu. Você pedindo, eu mando um abraço a você. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que até agora, deixa eu ver que eu estou procurando um aviso que eu deveria dar, mas não estou encontrando. Bom, você que quer ser edificado, meus irmãos, você quer ser edificado? Tem um trabalho muito bom de um ministério chamado Ministério Orai Sem Cessar, tá? É um ministério de oração, tá bom? Oração da meia-noite, eles fazem várias coisinhas, tá? É um ministério muito grande, muito bom. E como é que eu faço para participar, pastor? Você pode entrar em contato com o pastor Luciano, tá? O telefone deles é 61 né? 99612-4569. 61-99612-4569. Esse telefone é deles. E aí você pode estar sendo abençoado. Por enquanto e por hoje é só. Amanhã tem mais.